Vera Viviane, recentemente constatei que a nossa leitura é muito lenta. A minha é de 5 minutos por página. Mas o Carpo é capaz de ler um romance de 200 páginas em 2 horas. Ele leu A Mulher que Fugia de Sodoma numa única noite. Tudo isso dá menos de 40 segundos por página. O que fazer para aumentar a velocidade da leitura? Conhece alguma dica sobre isso? Existe uma técnica aqui que chama leitura fotográfica. Mas eu creio que ela pode servir para um livro de ficção, pode servir para livros de natureza puramente informativa, por exemplo, esses Man-Eaters, né? Mas para um livro de filosofia seria um desastre total. Desastre. Quer dizer, um livro de filosofia ele tem que ser recomposto mentalmente. Ele é como se fosse uma partitura de uma música que você tem que tocar. Tá certo? Então, quer dizer, você tem que refazer a filosofia como se ela fosse a sua própria. Portanto, aí eles recomendam, o Nietzsche falava leitura lenta, né? Ele se dizia um mestre em leitura lenta. Então, eu acho que para a filosofia esse é o certo. Eu não pratiquei a leitura fotográfica, eu me informei rapidamente a respeito, me informei fotograficamente a respeito, né? E achei que não servia para os meus propósitos. No entanto, eu reparo que quando eu estou fazendo uma pesquisa, por exemplo, pesquisa que eu fiz para a Mentalidade Revolucionária, tinha livros que eu lia num único dia, lia e resumia. Quer dizer, ficava eu aqui lendo o livro e a Isabela ali, eu ditava uns pedaços para ela tomar conta, para ela tomar nota, e no fim do dia ter terminado o livro. Isso aí acontece realmente. Quando é um assunto no qual você já está muito informado e você imediatamente você sabe tudo que o sujeito está se referindo. Isso é possível. Numa obra de ficção também, caso ela, vamos dizer, arraste o seu interesse, o que é o caso, me parece, da Mulher que Fugiu de Sodoma. Eu não sei em quanto tempo eu li esse livro, mas também li muito rapidamente porque eu não conseguia parar de ler. Tá certo? Eu acho que você não deve se preocupar muito com isso, não. Esse é tudo uma questão de motivação. Não é isso? Agora, por exemplo, Abraham Lincoln, que era um homem de uma cultura extraordinária, ele lia tudo em voz alta. Ele lia de pé, andando de um lado para o outro, e tudo em voz alta. Portanto, é uma leitura muito lenta. Tá certo? Ora, o que você absorve numa leitura assim é diferente daquilo que você absorve numa leitura feita só com os olhos. Por exemplo, no caso da Mulher que Fugiu de Sodoma, você, lendo só com os olhos, você passa por cima das palavras e você refaz as cenas como se fosse um filme. Tá certo? Ou seja, você capta o enredo e capta a estrutura. Mas, vamos dizer, as belezas específicas, né, do estilo do autor, você não vai pegar assim. Aí você precisa, de fato, quase que ler em voz alta, desenvolver não só os olhos, mas também o ouvido. Não é isso? O Bruno Tolentino insistia muito que em poesia o ouvido é tudo. Tá certo? E como é que ele fazia? Ele decorava poesias. Tá certo? Você decorou uma, decorou duas, decorou três, decorou 100. Bom, tem várias músicas que permaneceram no seu ouvido, mas você não vai decorar com leitura fotográfica. Tá certo? Mesmo que você o decore com leitura fotográfica, o que vai acontecer? Você só vai tirar proveito quando você reapresentar esses escritos para você na memória. Então, recordando uma vez, duas, três, daí você pega a música da coisa. De modo que mesmo a leitura fotográfica só serve para você arquivar, vamos dizer, num escaninho mais ou menos passivo da memória, de onde você possa retirá-la para sondá-la de novo. Não é isso? Então eu digo, Carpo leu o livro em Mulher que Fugiu de Sodoma numa noite. Eu digo, e quanto tempo ele levou para pensar sobre o livro? Você pode pensar depois de ler ou pode pensar enquanto está lendo. Eu acho que no fim das contas dá na mesma. Além disso, você não pode esquecer o seguinte. O Carpo, ele era notável, quer dizer, pela acuidade com que ele percebia certas sutilezas dos autores e pela imensidão do campo de referência dele. Porém, como expositor filosófico, ele deixa muito a desejar. Ele vai muito assim, pelo que, vamos dizer, a opinião letrada consagrou a respeito do seu fulano, Ele nunca faz um exame em profundidade, por exemplo, da filosofia de Aristóteles ou Hegel. Não, ele vai por uma lambida superficial baseada no consenso da crítica. O método dele para estudar a literatura brasileira também foi esse. Ele, antes de ler os livros, o que ele fez? Ele colecionou o que os críticos diziam a respeito de cada autor. E com isso fez a pequena bibliografia crítica da literatura brasileira. Tem livros aí que ele não tinha lido ainda. Ele simplesmente pega o consenso da crítica e
repete. Depois, ele examinando melhor, pode concordar com esse consenso ou pode dizer outra coisa. Então não se impressione muito com isso, não.